Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Nunes e você está no canal Não é Heresia, né? Não é novidade para quem acompanha esse canal aí ao longo desse tempo, né? Como eu sempre falo que vou gravar vídeo e acabo nunca gravando, por falta de tempo, por vergonha, por achar que ficou ruim. E aí, nesse processo de esperar para gravar ou nunca ser o momento certo, eu acabei deixando para depois, deixando para lá a ideia de trazer, né, outros vídeos, outros reacts, né? Acabei gravando com a galera o clipe, né, da galera do Mente no Teto e Pé no Chão. Então, agradeço aí o primeiro react postado aqui no canal. E aí depois, né, de alguns comentários, as pessoas, não, foi legal, tal. Eu achei que eu falei demais, o vídeo ficou muito longo, mas paciência. E aí eu tava pensando o seguinte, né, uma ideia que eu já tenho há algum tempo, mas por vergonha ou por medo, enfim, acabei nunca fazendo, é trazer comentário de outros vídeos, incluindo das homilias do Padre Júlio Lancelotti. Ele nem sabe que o canal existe, eu acho, não sei. Eu já conversei com ele no Insta e tal, mas as homilias dele são sempre super importantes. Inclusive, foi uma das luzes que eu tive na pandemia, né? Eu sempre acompanhei nos pontos, né, de isolamento social total aqui, né? Para quem fez isolamento, eu acompanhei bastante as celebrações que ele transmite, né, às 10 horas da manhã dos domingos. E aí agora, né, tô indo às vezes num domingo presencial, às vezes eu sigo acompanhando ele também no YouTube, mas sempre que possível eu também acompanho as homilias mesmo, porque ele posta sempre separado também as homilias. E aí, né, vamos tentar ver se vai funcionar. Deixa nos comentários o que achou o que acha dessa proposta, o que acha dessa ideia, se acha legal, se não acha legal. Aguardo o retorno de vocês, mas a ideia, né, como as homilias são ali 20 minutos, ou um pouco mais, um pouco menos, depender do domingo, a ideia é comentar trechos, né? Então, nesse vídeo que vocês estão vendo agora, eu vou trazer um comentário sobre uma parte, um trecho, e aí talvez fracionar aí o dois, três reacts de uma mesma homilia, mas não sem pretensão de comentar tudo, né? Até porque debate teológico do Padre Júlio, eu não tenho condição nenhuma para comentar, acrescentar, né? Eu tenho roupa para esse evento. Eu quero comentar alguns outros pontos que ele trouxe na homilia. Então, vou comentar uma primeira parte da introdução que ele faz e, quem sabe, mais um ou dois comentários aí em outros vídeos, vocês verão ou amanhã ou outro dia. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar fazer esse primeiro aí, mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E aí também, né, saudar, vai que esse vídeo chega no Padre Júlio. Saudações, Padre. Obrigado por tudo que você fez. Você é uma grande referência para o catolicismo nacional. Obrigado pelo seu testemunho e na pandemia, principalmente, no caso pessoal, né? Você foi uma luz e tem sido uma luz cada vez mais na minha caminhada. Obrigado por tudo, obrigado por essa referência. E se um dia eu for metade ou uma parte do cristão que o Senhor é, eu já serei um grande cristão, né? Ser uma referência gigantesca. Obrigado por esse testemunho, tá? E aí, vamos de homilia, vamos ver se esse vídeo vai ficar legal, se eu trazer algum comentário interessante. Mas é isso, vamos pro vídeo. Vivemos hoje o 22º domingo do tempo comum e retomamos a leitura do Evangelho de Lucas, que é o evangelista deste ano, na sequência que temos feito. E vamos cada vez mais, conforme os domingos vão passando, sendo chamados a nos comprometer diante da realidade que vivemos. Nós não somos chamados a sermos alienados, a sermos pessoas com a cabeça na estratosfera. Nós precisamos sempre ler o Evangelho com o pé no chão e na realidade que vivemos. A gente tem insistido tanto nisso porque é tanta energia que se tem para desvincular a fé da vida, como que se a leitura do Evangelho fosse algo tão intimista que não tem a ver com a realidade que vivemos. E a liturgia de hoje... Então, não, um ponto fundamental, né, é entender que fé e vida não caminham separadas, né? Fé e vida caminham juntas. Então, o texto bíblico tá lá.
mas a depender de quem eu seja, a depender das minhas experiências, a depender, né, do momento em que eu esteja, né, não só pessoal, mas social, enfim, conjuntural, essa leitura ganha dimensões diferentes. Não existe uma única forma de ler. E aí o Padre Júlio nos convida, né, e eu concordo plenamente com essa perspectiva, de que é fundamental usar a Bíblia como luz para a nossa realidade e a nossa realidade para compreender a Bíblia. Então, é uma via de mão dupla, por assim dizer. Esse processo de que o texto bíblico não é algo que tem uma única leitura possível. O texto bíblico não é algo estático no tempo, muito pelo contrário. A palavra bíblica, o texto bíblico é luz diferente a depender da época, a depender do contexto. Em momentos atribulados e controversos, como o nosso atual momento brasileiro, esse texto ganha outros significados, porque estamos em um momento específico. Em outro momento, de mais paz, enfim, vai ganhar outro contexto. Enfim, e aí depende, né, do local que eu esteja, de quem eu seja, e aí esse texto fala para mim de modos diversos. Mas toda leitura que se desconecta da realidade, toda leitura bíblica, né, que se desconecta da realidade, tende a idealismos vazios e abstratos, tende a intimismo, tende a palavras vazias ao vento, né? Então é fundamental entender a Bíblia como uma perspectiva que é luz para a vida concreta do povo. Hoje nos pede a simplicidade e a humildade para acolher a palavra de Deus e para deixar a palavra de Deus trabalhar em nós e nos modificar. Se nós ouvimos a palavra de Deus faz anos, eu já ouço faz 30 anos, eu já li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás 10 vezes, e outros já sabem até de cor, mas se isso não mudou nada na tua vida, e a mudança é interessante, a mudança não é você que percebe, é o outro que percebe em você. Ouvindo a celebração no domingo, né, eu lembrei de uma passagem da Madre Teresa, em que ela diz: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E aí é fundamental perceber que o cristianismo, né, não é um discurso, não é uma série de argumentos que eu decoro e reproduzo, uma série de ideias que eu decoro e reproduzo, não é uma fórmula pronta e mágica. O cristianismo é uma perspectiva que me convida a uma transformação pessoal aliada a uma transformação coletiva, no sentido de que eu me transformo, mas eu não sou só, eu sou uma comunidade, eu estou em uma comunidade, e aí eu estou vinculado a um grupo, né? Então, na Bíblia, né, se eu não me engano, até o Boff que fala que até Deus, né, não é um só, ele é três em um, é um e três. Então, essa ideia de comunidade, mesmo em Deus. Então, mesmo na divindade, né? Pai e mãe. Então é compreensão de que eu não sou o só, não é a minha divindade. Eu não sou um privatizador da Bíblia ou da divindade. Muito pelo contrário, a Bíblia está posta para a comunidade, o cristianismo está posto para a coletividade. E aí é, a transformação é diária, é um processo lento, é um processo, enfim, que varia de pessoa para pessoa, mas o fato é, ninguém se encontra com a boa nova do evangelho e permanece igual. Então, se eu permaneço igual, ou eu acho que é um processo simples de decorar ou reproduzir fórmulas prontas, eu não entendi essa boa nova. Então, todos os dias eu dou um passo um pouco maior, um passo um pouco para frente, às vezes até um passo para trás, nesse processo de tentar entender essa novidade do evangelho e como eu posso me transformar, né? E achar um pouco disso, né? A compreensão de que não existem fórmulas prontas, discursos prontos para compreender o que é o evangelho, o que é a Bíblia, mas a ideia de que é um passo de cada vez, um dia de cada vez, né, no processo de conversão e de compreensão da mensagem da Boa Nova do Evangelho. Já viram que tem gente que se enfeita muito e diz: eu estou me enfeitando para que as pessoas me vejam,
mais bonito, mais bonito. A mudança na vida é o outro que percebe. Se as pessoas não percebem que você mudou, só você que percebe. Eu mudei, mas é uma mudança tão íntima, tão pessoal, tão íntima, que ninguém vê. Isso para dizer que a nossa fé tem uma incidência na realidade. A nossa fé tem uma incidência na história. É o que a gente diz. Eu lembro, há 40 anos atrás, quando eu estava na faculdade de teologia, uma dos trabalhos que eu tive que fazer lá na teologia era qual a verificação histórica da fé, da esperança e da caridade, que são as virtudes teologais. Como que você pode fazer uma verificação histórica? Muita gente diz, o Brasil é um país cristão. Aí alguém vai dizer, só que não. O Brasil é um país cristão com mais... Então, gente, fé, amor e esperança, né? Acho que está em Coríntios 13:13, se eu não me engano, ó, 13:13. E aí é pensar o seguinte, né? São 3 pilares fundamentais para a gente se guiar, né? Dar uma bússola aí nesse processo e compreendendo, né, que o amor, né, caridade das 3 é o mais importante, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que essa fé que tem incidência na realidade é a compreensão de que toda fé é política, né? Nosso curso, que inclusive em breve tem novidade por aí, terceiro módulo confirmado, mas para dezembro, né? Então aguardem mais informações em breve. Mas é a compreensão de que se eu encontro com o Evangelho, se eu tenho um encontro pessoal com Jesus e esse encontro me transformou, e eu sou um animal político, como diria Aristóteles, né? Falei sobre isso na live da última terça-feira, né, Mais Católicos que o Papa. Se eu sou um ser político, um animal político, né, e a fé me transformou, a minha relação com a sociedade muda. Consequentemente, eu e a minha fé têm uma incidência na realidade. Então, toda a fé é política. Se eu encontro com Jesus, ou digo que encontrei com Jesus, mas estou preocupado em conservar o mundo como está, no sentido de não promover transformações em que todas as pessoas possam existir e ter vida plena e abundante, essa transformação não está se dando efetivamente, né? Então, a fé tem incidência na realidade, tanto para o bem como para o mal. Para o mal, basta olhar as figuras que, né, nos últimos anos têm reivindicado um discurso religioso, um discurso cristão, uma fé, mas só trabalham contra os trabalhadores, só atuam contra os trabalhadores, só atacam os direitos dos trabalhadores. Em nenhum momento, várias figuras aí que estão nas casas legislativas, executivas e do judiciário, né, por diversos momentos, esses 3 poderes, aí reivindicando um Deus, reivindicando pátria, reivindicando família, reivindicando liberdade, atuaram contra a classe trabalhadora. Então, é um exemplo de que essa fé tem incidência na realidade para o mal. E aí é fundamental pensar que fé, né, uma fé, né, como a do Padre Júlio, e de tantas outras figuras que nós temos no Brasil, também tem uma incidência na realidade, mas uma incidência positiva, né, porque figuras como Padre Júlio são luzes nesse caos que nós vivemos e fazem bem para milhares de pessoas sempre. Então é pensar que toda a fé política, ou para conservar o mundo como está, ou para transformar o mundo em algo mais positivo, transformar a realidade em algo mais positivo para o coletivo, né, para a comunidade, para a sociedade. Então, essa fé, e aí, só um parêntese, né, isso eu não comentei na live da terça-feira, né, então, cuidado nesse momento eleitoral, principalmente, né, com todos os limites das eleições, né, porque as dores e gritos dos trabalhadores não cabem na urna, mas é fundamental pensar que tem uma série de pessoas usando discurso religioso para tentar se eleger. Cuidado, não votem em pessoas que usam o título religioso, né, como carteirada para ganhar voto, ou que usam discursos bíblicos prontos para garantir voto, ganhar voto.
compreenda que essa figura tem uma fé A, B, C ou D, mas essa fé está vinculada a uma história de dedicação aos mais pobres, uma história de dedicação a quem está passando por algum processo de violência, enfim, de marginalização, de alguma forma. Então, obviamente que tem uma série de figuras que estão disputando, né, o pleito eleitoral desse ano, e tem, né, uma caminhada religiosa, e aí tem uma caminhada religiosa séria, mas tem uma série de figuras, né, que usam, né, e aí vou citar só o Bolsonaro, né, inclusive o dia de lançamento da candidatura dele mais parecia uma celebração religiosa do que um comício, um lançamento de campanha. Assisti, falou-se mais de Bíblia e outras coisas envolvendo religião, do jeito deles, né, que eu nem quero comentar aqui, do que falou-se de propostas políticas de fato para o Brasil. Então é fundamental pensar que a fé tem de ser na realidade sim, toda fé tem, porque toda fé tem uma relação política, alguns para transformar a realidade, outras para conservar esse caos que nos encontramos. E no caso brasileiro, né, e aí estou me estendendo, né, igual o último React, no caso brasileiro, nós temos o cristianismo como uma religião, né, no census da vida aí, a maioria do povo brasileiro se declara cristão, mas ao mesmo tempo nós temos visto, né, o crescimento desse discurso agressivo, esse discurso de guerra mesmo, né, de Jesus como um general armado e tal. Então é fundamental perceber que esse discurso, né, preconceituoso e agressivo e hostil e tal, não encontra, né, eco na boa nova do evangelho, né? Se pensou um Jesus desconectado da proposta do evangelho para se justificar atrocidades como o bolsonarismo. Mais de 30 milhões, 33 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria e atingidos pela fome. O Brasil é um país cristão quando em várias cidades há manifestações para não se ter acolhimento para as pessoas em situação de rua. Vimos essa manifestação lá em Boa Viagem, no Recife, mas não é privilégio só de lá, não. Aqui em São Paulo também tem. Aqui na Vila Maria fizeram um abaixo-assinado com 20 mil assinaturas. E isso acontece em grande parte das cidades brasileiras. Não querem que as pessoas sejam atendidas, que tenha, como diz a nomenclatura oficial, centro pop. A discriminação, o preconceito continuam muito fortes, seja no racismo estrutural, no genocídio da juventude negra, no comportamento patriarcal, misógino, na porofobia, na LGBTfobia, em todas as fobias que matam e, sobretudo, numa desigualdade que mata. Esses dias tem na internet corrido muito e muita gente me mandou um terço feito de balas de revólver que está numa imagem de São Miguel. E ainda diz, não, porque o terço é nossa arma. Mas não é uma arma que mata. O terço não é uma arma que mata. Não ponham balas de revólver no terço. O terço não é feito de balas de revólver. Ah, mas é a nossa arma. Arma que não fere. Arma que não mata. A bala no revólver mata. Então não podemos usar um pensamento tão distorcido e deformado, dizendo, não, o terço é nossa arma. Eu duvido que quem fez isso reze o terço. E contemple os mistérios do terço, os mistérios da nossa salvação, segurando numa bala de revólver. É impossível acreditar que alguém faça isso por piedade. São Tito Brasman, quando foi preso no campo de concentração, fez um terço com bolinhas de miolo de pão. Depois ele fez um terço com botões.
depois com toquinhos de madeira. Mas nunca com balas e projéteis de fuzil, de revólver e do que quer que seja. Isso tudo para dizer. E aí, né, já tem 20 minutos de vídeo, então caminhando para as considerações finais, a ideia é que esse vídeo fosse um pouco menor, mas já me estendi demais, é a compreensão de que o cristianismo não tem ou não pode ter uma distância entre o que nós dizemos e o que nós fazemos. Então, não adianta só vestir uma roupinha X, arrumar um terninho, né, uma roupinha social, pegar uma Bíblia e decorar, né, algumas passagens bíblicas, como um certo presidente aí anda fazendo, né? E na minha prática eu promover o contrário do que a Boa Nova do Evangelho promove. Então, é fundamental entender que o cristianismo, Cristo nos convida, né, a transformar a nossa vida no sentido de que o que eu falo, o que eu faço estão em sintonia. Até porque, para muitas pessoas, o único evangelho que nós que chegará até elas é a nossa prática. Então, se eu digo, me afirmo cristão e a minha prática é similar a essa, né, da exaltação da arma de fogo para legitimar ainda mais processos de morte, para promover ainda mais processos de morte e desigualdade, preconceito e violências, etc., essa minha prática está distante de qualquer discurso que eu possa ter com relação à Boa Nova do Evangelho. E aí, esse é o desafio, né? Compreender como eu posso ser essa pessoa que anuncia a Boa Nova do Evangelho. Então, mas não dessa forma preconceituosa, racista, com LGBTfobia, com aporofobia, que inclusive deve ser tema de um vídeo se achar legal. A gente não comentou, né, o conceito de aporofobia ainda aqui. Lives sobre questões envolvendo pobre, pobreza, e questões, né, todas as pessoas que estão à margem da sociedade do sistema capitalista, tem várias lives aqui, mas a ideia de aporofobia mesmo não abordamos ainda, mas é papo para outra live, papo para outro vídeo. Obrigado, gente. Confira aí nas descrições, na descrição, perdão, né, os links, segue a gente, segue nossos parceiros e parceiras, e é isso, né, no chat aí, no chat não, na descrição tem uns avisos, corre lá, e é isso. Curte, se inscreve e compartilha se achou legal. Obrigado pela atenção até aqui, e nos vemos numa próxima live, num próximo vídeo. Valeu demais.